Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. A partir de hoje, vocês vão ter um encontro marcado aqui comigo no canal do YouTube da Rede Trans Brasil, onde a gente vai estar fazendo um programa, né, falando um pouco sobre a saúde da população de travestis e transexuais, né, onde a gente vai estar trazendo as questões que envolvem pessoas trans vivendo com HIV/AIDS e outras ISTs, mas também onde a gente vai estar avaliando como está os serviços de ambulatório trans nos estados aí espalhados pelo Brasil, né? Importante a gente dizer que a Rede Trans Brasil, né, já executou vários projetos durante esses 16 anos e que um deles tinha o TransSUS, onde vinha trazendo também essa realidade, né, do serviço de saúde para a população de travestis e transexuais, né, aqui do nosso Brasil. Hoje, né, a gente vai estar com alguns articuladores locais para a gente estar conhecendo um pouco melhor da realidade desses estados, né, sobre essas questões que a gente exemplificou aqui inicialmente. Importante deixar nítido que esse programa, que esse projeto é um programa em parceria da Rede Trans com o Fundo Positivo, para a gente estar trazendo o melhor para vocês que estão aí e vão estar nos assistindo a partir de hoje aqui no nosso programa Transpositividade. Aproveito, gente, agora também para convidar vocês, para vocês ainda que não são inscritos aqui no nosso canal do YouTube, aproveita esse momento aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha para as outras pessoas e também para vocês acessarem o Instagram institucional da Rede Trans Brasil, né, que é o Rede Trans Brasil, e para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, é Rede Trans Brasil 8992. Hoje a gente vai estar entrevistando os seguintes articuladores para estar sabendo um pouco dessas realidades. Serão os estados Acre, Bahia e Alagoas. Eles vão nos mostrar um pouco, né, do trabalho desenvolvido nos CTAs e ambulatórios trans dos seus estados, para que assim a população possa conhecer um pouco mais de serviços disponíveis e possam cuidar, acessar a saúde com respeito e segurança. Agora vamos viajar lá para Alagoas para conferir a matéria que Cindy Belushi fez nos espaços de saúde para a população trans, para depois a gente debater um pouquinho como foi essa visita. Vamos para Alagoas? Olá, meu nome é Cindy Belucci, mulher trans, e estou aqui no Hospital Cidade Universitária Professor Alberto Antunes, e hoje o assunto é sério e necessário. Saúde da população trans e serviços oferecidos aqui no ambulatório trans. Venham comigo, venham entender um pouco mais. Pessoal, estamos aqui no CT Açaí, aqui, doutor Marcelo Buchandi, com a assistente social, doutora Jaice, que está aqui esclarecendo algumas perguntinhas para a gente a respeito do mundo trans aqui no CT Açaí. Doutora Jaice, eu vou fazer umas perguntas para a senhora e a senhora nos ajudar. É, Existe uma equipe treinada para acolhimento e abordagem afirmativa de identidade de gênero? A gente aqui faz esse tipo de abordagem, mas a gente não passou por nenhuma capacitação assim específica, não. A gente vai aprendendo com a rotina. Não passamos por uma capacitação. Ok. E como funciona o processo de acesso e atendimento, ao atendimento? E é necessário um encaminhamento? Não, você fala em casos positivos? Sim, casos positivos, se elas precisam de um encaminhamento, se elas já vêm encaminhada para Depende. cá. Se ela vier, geralmente vem encaminhada. Por quê? Ela passa no CTA, porque aqui já a gente já é ambulatório de atendimento. O nosso CTA a gente prioriza gestantes e pessoas que a gente já atende aqui. Ah. Né? São poucos casos que a gente atende externo. Atende, mas é menos. Geralmente, quando vem, já vem com um teste rápido, reagente, e aí a gente acolhe e inicia o acompanhamento de acordo com o local de residência. Porque tem as referências, né? Aham, ok, entendi. Há políticas internas para o uso do nome social, respeito de identidade de gênero? A gente está fazendo isso, como eu falei para você, em relação a toda a equipe, mas sem uma capacitação externa. A gente agora resolveu, que até a primeira conversa que eu tive com você foi sobre esse levantamento que nós estamos fazendo. Porque eu acho que é um público muito invisibilizado, não pelo SAI em especial, pelas políticas sociais como um todo. Então,
pelo menos eu desconheço quantas são atendidas aqui. Quantas são atendidas no PAN, a gente específico está vocês fazendo. não Não têm. temos. É isso que a gente está fazendo, esse cadastro que a gente pediu o seu apoio. Mas pensa em fazer o levantamento. Nós estamos fazendo já. Nós temos aqui 14 já. E a gente vai fazer uma entrevista com cada uma para poder organizar, fazer um fluxo de atendimento para as referências de acordo com as demandas. Ok. Que tipo de demandas específicas a população trans são mais recorrentes aqui? Aqui eu tenho percebido nessas entrevistas a questão do nome social, que muitas não fizeram ainda. A gente coloca o nome social direitinho, mas não fez ainda legalmente, né? A parte jurídica ainda não está feita. E a questão da hormonoterapia, que eu acho extremamente preocupante, porque fazem muito uso de silicone industrial e da maneira incorreta. E hoje a gente tem um ambulatório Harmonização sem ter especialista. sem acompanhamento nenhum, é de uma colocando na outra. Muitas porque não conhecem, né? Que existe o ambulatório trans para isso. Hoje já está mais. Hoje já existe Existe. 2 ambulatórios trans aqui no estado que Exatamente. fazem um excelente trabalho, né? Exatamente. Inclusive, eu estou até fazendo um trabalho com eles também. Que é isso que a gente quer, ter essas referências, Isso. para quando a gente for fazer um protocolo, irem sem muita burocracia, porque uma coisa que a gente percebe, se tiver muita burocracia, elas desistem. Verdade, verdade. O que falta para o serviço ampliar sua capacitação em resposta? De resposta, Palmas. É uma pergunta muito da gestão, mas eu vou responder dentro do que eu tenho pedido muito. E eu estou fazendo pela internet, letramento, tudo que eu consigo, eu estou pegando. O reitor vai ter uma nova eleição. Todas as que eu faço, os debates que eu participei, eu sugeri essa questão da inclusão do público trans, da gente ser capacitado e da gente ter um olhar mais voltado para esse público, porque ele tem demandas muito próprias, muito específicas, e que a gente já tem como atender algumas. Aham, Entendeu? legal. Os profissionais recebem informação contínua sobre a diversidade de gênero na saúde trans? Não. Nenhuma. Nenhum. Não tem informação nem. Informação a gente tem, porque Formação. formação não tem. E, de certa forma, você pode ter buscando por sua própria conta. Mas, assim, ter Não existe especificamente. institucionalmente, ter uma rotina que nos capacite, que nos dê uma formação, não. A gente está se formando no dia a dia. Ok. E como o serviço articula com as políticas públicas da saúde LGBTQIA+, serviços? Na verdade, a gente está buscando essa articulação. Claro que tem médicos que já encaminham para o ambulatório, encaminham para. Eu já encaminhei algumas para Casa dos Direitos, mas assim, eu acho muito pouco, é mínimo ainda. Eu acho que a articulação ela precisa acontecer. Inclusive, eu fui 2 vezes já no ambulatório, não pelo meu contato, fui lá. E eu fui 2 vezes, estava fechado, para ver se a gente começa a fazer essa articulação de forma mais efetiva. Foi uma parceria, no caso. Isso provou um Ligação protocolo. direta de lá pra cá, Isso. daqui para lá. Isso. E um protocolo mesmo que nos conecte. Aham. Entendeu? Para a gente já ter uma coisa mais ou menos organizada. Como o serviço lida com as pessoas trans profissionais do sexo em trânsito, visto que a nossa população é bastante migratória e muitos deixam o tratamento por conta de burocracias e existem estratégicas atualizações do serviço no Brasil? A senhora te conhece, né? Eu vou falar mais ou menos o que eu sei aqui, né? Uhum. Da unidade. Isso. A gente tem aquele programa do viajante. Por exemplo, a pessoa vai para a Europa ou vai para outro estado,
Aí a gente antecipa a receita e frisa bem. Ou chegando lá, você procure logo o serviço. E a ideia é que ela leve 3 meses e uma receita para mais 3. Porque aí ela tem 6 meses para ela se organizar. Nem sempre E ao chegar lá, buscar uma unidade. isso, buscar unidade, Pra fazer a referência musculação. para dar continuidade. Mas nesse período ela vai ter. Isso aí é uma política nacional, inclusive, né? Medicina do viajante. Doutora Geise, assistente social aqui da unidade, muito obrigada pela entrevista. Como anda a adesão da população trans aqui no ambulatório da cidade? A gente tem uma adesão muito significativa da população trans, né? O ambulatório tem crescido o número de pacientes de forma significativa. O ambulatório trans de Alagoas existe desde 2019, está aqui na Clínica da Família João Filho desde 2022. Então, um pouco mais de 3 anos. Né? Especialmente de 2024 para 2025, a gente observa uma entrada muito maior de pacientes, ou seja, pacientes que são acolhidos. Isso é fruto do trabalho que tem sido feito, como também, né, do compartilhamento de informações entre a própria comunidade trans, além do que a pauta trans tem mais visibilidade, né? Então, eles encontram um serviço de referência para ter suas necessidades atendidas, seu cuidado de saúde acolhido dentro do sistema público de saúde. Bom, saber. Como é feita a seleção de treinamento da equipe de atendimento à população trans? Então, a gente tem treinamentos sistemáticos, né, da equipe, de modo geral, da Clínica da Família, João Filho, como letramento de gênero, como acolhimento da população trans, com o entendimento das especificidades, né? Por exemplo, na recepção não ser chamado pelo nome, registral, mais pelo Então nome já existe esse social. trabalho. Esse trabalho ele é contínuo, né? Inclusive eu mesmo esse ano já dei treinamento sobre letramento de gênero para recepcionistas, para médicos, para outros profissionais, para enfermeiros, né? Para a gente criar o hábito, né? E isso não serve só para o ambulatório trans, mas para a população geral, de ter o seu pronome e o seu nome social respeitado, né? Inclusive para as especialidades. Então, assim, a gente algum constrangimento, né, do homem trans que vem para ginecologista. Então, muitas vezes não é falado qual é a especialidade, é falado o nome da médica. Né? Então, foram todas estratégias, né? Por exemplo, Gabriel para a doutora fulana. Então, não é falado que o Gabriel vai para a ginecologista, porque isso evita um constrangimento na recepção. Então, a gente tem criado uma série de estratégias e produzido esses treinamentos constantemente. Legal. Existe fica de espera? Como funciona o processo de ajustamento? Então, desde que o ambulatório trans veio aqui para esse espaço, a gente tem criado, né, assim, priorizado, facilitar o acesso da melhor forma possível. O ambulatório trans é o único serviço da clínica que consegue fazer agendamento pelo WhatsApp. Né? Então, desde o início, a gente não queria que o paciente tivesse dificuldade de fazer o agendamento, se assim ele percebesse que precisava ir para o ambulatório. Então, o primeiro atendimento, ele é agendado, todos os atendimentos são agendados pelo WhatsApp. Primeira, a porta de entrada, né? O primeiro serviço que eles vão passar é o grupo de acolhimento. Né? Então, a gente tem um grupo que funciona toda quarta-feira pela manhã, que a gente acolhe os novos pacientes. Então, em geral, para esse grupo, você não tem dificuldade. A gente tem uma agenda, né, que a gente acolhe de 5 a 10 pacientes semanais aqui no ambulatório. Então, entrando no ambulatório, o paciente vai ter as primeiras consultas agendadas. Claro, a gente depende dessas vagas estarem E disponíveis. eles é determinado o número de pessoas de atendimento, não? A população? Então, vai depender da agenda de cada profissional. Então, os profissionais têm seus dias aqui, as agendas estão abertas e essa agenda vai sendo preenchida. Então, eles saem do grupo, em geral, com endocrinologista e psicólogo agendados, né? O endocrinologista é o médico de referência para o ambulatório. Se tiver alguma demanda com a psiquiatria, a gente também faz o agendamento para o psiquiatra. Ok, legal.
A articulação com outra área da saúde, como psicólogo, endocrinologista, infectologista. Então, a articulação psicólogo e psiquiatra, a gente tem o próprio ambulador, então não vai para fora. Né? Você deixar ele sair também. Aqui também, na clínica, temos agências do SAI. Então, quando a gente tem pacientes com demandas, né, de atenção à parte da infectologia, o SAI acompanha, né, para fazer testagem, fazer estresse, né, para fazer pacientes que já têm diagnóstico e que querem migrar para cá para fazer seu tratamento. A gente faz a dispensação da medicação, né, para quem é paciente HIV positivo, faz a dispensação da medicação aqui mesmo. Ok, legal. E com outras áreas, a exemplo da assistência social, segurança pública, educação e empregabilidade. Isso é um ponto bastante interessante, né? Porque como dentro dos serviços das políticas públicas, os ambulatórios de trans, de modo geral, iniciam, né? A saúde tem um protagonismo muito grande na garantia de direitos. Muitas vezes todas essas demandas vêm para cá, né? E a saúde sozinha ela não consegue tudo. Né? Eu costumo dizer que tem processos de sofrimento, né? Que são efeitos de processos de exclusão, de dificuldade de acesso a outros direitos. Então, a gente constantemente está se articulando, a assistente social do ambulatório faz essas articulações, a gente tem aqui muito próximo a Casa de Direitos, tem uma série de serviços para alteração do nome civil, tem um núcleo da defensoria pública, retirada de segunda via de documentos. Então, é um serviço que a gente troca muito, a gente tanto encaminha como eles encaminham para a gente. Né? A gente tem um grupo de apoio a pessoas trans que funciona uma vez por mês. Então, a gente sempre convida profissionais mais diversos que trabalham com violência, trabalham com famílias de pessoas trans, né, que trabalham temas como masculinidades, endocrinologistas, profissionais de saúde que vão falar das repercussões do uso continuado, né, de a médio e longo prazo do uso do hormônio. Então, buscando informar e trabalhar também outras perspectivas do campo da saúde. Muito bem, estou muito feliz de saber de tudo isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Bruna, psicóloga. Psicóloga aqui nos concedeu essa entrevista. E muito grato. A gente agradece. Então, gente, vocês conferiram aí comigo, né, como é que tá um pouco da realidade lá de Alagoas, né, do CTA SAI e também do ambulatório trans. Então, para estar falando aqui comigo, né, para a gente estar debatendo um pouco mais, fazendo algumas avaliações, eu vou estar convidando a nossa articuladora local lá de Alagoas, Cindy Belushi, nesse momento, para que a gente possa avaliar algumas questões. Cindy, tá aí? Sim, boa noite, Eduarda. Boa noite a todos e todas. Eu sou Cindy Belucci, mulher trans, e faço parte do Centro de Cidadania e Direitos Humanos VIA. E vou falar um pouco desde a minha chegada à entrevista com uma profissional. Cindy, antes de você desenvolver, né, aí sobre essas questões que a gente pode analisar aqui, primeiro eu queria só perguntar a você uma questão, como é a estrutura lá? É legal? É de fácil acesso, assim, né? Tem transportes que passam lá próximo, assim, para as pessoas chegarem lá nesse CTA SAI? Então, Maria Eduarda, ele está localizado no Trapiche da Barra, aqui, né, em Maceió. Então, é de fácil acesso, né, em questão de deslocamento para vários bairros, né, ônibus para vários bairros. Nesse sentido, eu senti facilidade no deslocamento, né, para elas se deslocarem. Que bom, Cindy. Porque quando a gente fala de acessibilidade, né, a gente fala, claro, com relação a pessoas vivendo com deficiência, a pessoas, né, que possuem algum tipo de deficiência, mas que a gente fala da acessibilidade de uma forma geral, né, para a população em geral, para chegar nesses espaços, né, se tem os coletivos, né, se é de fácil acesso para que as pessoas possam chegar nesse espaço, até porque a gente sabe, né, que há às vezes uma complexidade muito grande, né, principalmente para a nossa população de travestis transexuais, né, com relação à dificuldade financeira mesmo, para estar chegando em espaços
em todos os espaços e nesses também não seriam diferente. E aí, Cindy, eu queria que você falasse um pouco, né, como foi a sua abordagem lá, primeiramente, né, vamos falar sobre o CTA-SAI, né, o que você conseguiu identificar, né, de dificuldade, né, mas que a gente fale também do lado positivo, né, do que você conseguiu identificar. Eu, inicialmente, né, até para a gente desenvolver de uma forma mais ampla, eu identifiquei assim uma coisa muito complexa que é a questão da falta de letramento dos profissionais com relação às pautas de pessoas trans, né, de travestis transexuais. A Então falta de achei então achei isso algo muito complicado, né? Porque isso é a porta de entrada, muitas das vezes, a questão do respeito ao nome social, à identidade de gênero. Mas você, como uma pessoa daí, né, de Alagoas, e que foi em loco, eu queria ouvir de você o que você achou de complexidade e de deficiência com relação a esses serviços. A falta de deficiência é a falta de capacitação mesmo, que ainda é muito constante, principalmente no CTA-SAI, por ser um centro, serviço de assistência especializada, mas eu senti muita falta na falta de até mesmo conhecimento para lidar com o público trans, nesse sentido, entendeu? A falta de capacitação, muito desconhecimento de coisas, você estamos em pleno século XXI, mas infelizmente a falta de conhecimento ainda é constante para lidar com o público trans, entendeu, Eduarda? Cindy, você buscou saber como com relação à dispensação de medicamentos, né? Se lá também se é tranquilo, se a pessoa chega e pega seu medicamento, com relação às consultas também, com relação ao sigilo também de pessoas vivendo com HIV/AIDS, se isso tem tudo lá dentro desse CTA-SAI? Em questão de sigilo deles lá dentro, porque por ser uma unidade de assistência especializada, vai todo o público, atende todo o público, não só o público trans, né? E em questão de medicação, consulta, marcação de consulta, achei muito positiva, né? Marcação de consulta, você pode fazer ela por telefone, ou presencial, ou por telefone, entendeu? Tem vários especialistas que te atendem, sigilo também, compara com os profissionais, com os pacientes. Em questão da dispensa de medicação, tem os horários certos, né, das 9 às 12, das 2 às 18, né, todos os dias, de segunda a sexta. E eu achei bem legal, bem interessante. A questão do espaço também, né, está bem ampliado, né? Você Com relação também, sim, de atestagem, é de fácil acesso, é... Sim, pode ser feito lá, né? Você pode chegar lá e pedir para fazer a testagem, o teste rápido, no caso, né? Que é feito no centro de triagem, tanto lá do hospital como do CTA, né? Eu achei bem legal, né? Vamos falar dos pontos positivos da unidade, né? O ponto negativo só foi a falta de capacitação mesmo para lidar com o público, do Não, público-alvo. eu acho também legal, sim, eu vi que a profissional, né, que é a assistente social, Jaise Teixeira, ela falou muito da importância, que realmente tem essa questão da falta de letramento, né, ela fala com relação à questão que não tem oficina, capacitações para os profissionais, mas vi que ela era uma pessoa muito Bem interessada, assim, né, interessada, enquanto ela gestão. se mostrou bem interessada, inclusive ela numa autoconversa que a gente teve, ela disse, Cid, se tiver algum curso de capacitação, alguma roda de conversa, onde que a gente possa participar, onde que o grupo, a Rede Trans ou o Centro de Cidadania Vida possa trazer aqui para a unidade, vai nos ajudar bastante. Ela se mostrou bem interessada com o assunto, né? Em lidar com o público. E isso é muito importante, sim, de você, enquanto articuladora local, aí, né, como um movimento Sim, social, né, de depois propor realmente alguma roda de conversa, tentar fazer alguma sensibilização, capacitação
para os profissionais, para que eles entendam um pouco melhor de como lidar com a nossa população, né, Cindy? Ela também falou, assim, da questão do uso indiscriminado de hormônios, né? Ela também falou sobre essa questão, falou também sobre a questão da utilização de silicone industrial, também achei interessante ela trazer, né, ela visualizar e entender o quanto isso é danoso para a saúde da nossa população. Então, assim, vi que ela tem realmente essa questão, e aí, Cindy, também para você estar aí nos assistindo nesse momento, que esse projeto também depois ele vai virar um documento, um compilado de documentos, né, onde a Rede Trans vai cobrar realmente as gestões, né, para que melhore os serviços voltados para a nossa população, né, Cindy? A gente sabe que cada estado tem a sua realidade, tem a sua complexidade, mas que a gente precisa, enquanto movimento social, fazer essa pressão. Claro que também que nós, enquanto pessoas travestis transexuais, estejamos inseridas nos conselhos, sejam de saúde, de assistência social, enfim, todos os conselhos, para que a gente possa fazer uma pressão maior e um monitoramento também muito maior com relação às políticas públicas, né, voltadas para a nossa população, né, Cindy? Exatamente, levar como mais conhecimento, né, para esses profissionais, e principalmente quando eles estão interessados na causa, né, em questão de aprender com nós mesmos, né? Isso, e depois você recomenda aos profissionais, sim, desses lugares que você visitou, esse trabalho da Rede Trans, o TransSUS. Tem algo lá já impresso, depois você fala com a gente, né, que a gente passa para vocês, porque Ok. é importante que elas tenham conhecimento do que a gente conseguiu compilar através desse projeto. E aí, sim, eu queria saber de você também agora com relação ao ambulatório trans, né? Lá a psicóloga Bruna foi entrevistada e você pôde colher várias informações, e acho que esse é o momento que você vai trazer aqui, como a gente está falando do CTA SAI, mas que você traga também o que você achou de positivo e o que você achou de negativo nessa sua visita ao ambulatório trans. Então, a minha visita ao ambulatório trans, né? Um pouco escasso, né, o ambiente, né, onde na qual eu fiz a entrevista com a profissional também maravilhosa, nos tratou assim, né, em questão de ponto de positividade no ambulatório trans. Uhum. Eles encaminham, né, apesar de eles lá oferecem os serviços de hormonoterapias, né, hormonoterapias, encaminha para retificação de nome, gênero, achei bem interessante. Uhum. Agora, o ponto negativo que eu pude perceber no ambulatório trans, Sim. por ter um centro especializado trans, não existir uma profissional trans com tantas capacitadas aqui no estado, onde na qual eu citei, conversei com eles, né? Por ser um ambulatório trans, um centro especializado para o público trans, não ter uma profissional trans com tantas capacitadas, tanto Sim. na área da saúde, serviço social, psicologia, e até mesmo técnicas em enfermagem, que existem tantas aqui em Maceió capacitadas para ocupar o cargo, né? Sim, acho muito importante você ter feito essa visualização, porque nada melhor do que de nós falar para nós mesmos, né? A gente que sabe as nossas Exatamente. necessidades, as nossas realidades, e é claro que toda a estrutura, toda a conjuntura muda quando existe uma pessoa trabalhando num serviço de saúde como esse, inclusive de uma pessoa trans chegar ali e se sentir mais acolhida, porque ela se vê naquela outra profissional ou naquele outro profissional trans, né, sendo acolhida naquele momento, né? Então, assim, Exatamente. acho que eu acho que poderia depois haver uma recomendação, né, da gente enquanto movimento social, de vocês aí de Alagoas, né, pedindo que tivesse a contratação, né? Eu sei que vão falar com relação à questão de concurso e tal, mas a gente sabe que quando há uma boa vontade, né, do governo, uma boa vontade da Exatamente. gestão de colocar uma pessoa trans trabalhando nesse espaço, a gente sabe o que acontece. Então, assim, eu acho que realmente é uma visualização muito legal do que você fez, mas também a gente, como você falou aí, parabenizar realmente, parabenizar, mas
através da perspectiva de entender que é um direito nosso também Com utilizar o certeza. ambulatório trans, a questão dos hormônios, né, também de serem disponibilizados, também é um direito nosso, da questão também do processo transexualizador também para pessoas trans. E isso tudo é feito nos ambulatórios trans, né, Cindy? Então, assim, a Com gente sabe serviço que garantido para nós mesmos, verdade. sim, sim. A gente sabe que existem outros estados que não têm essa estrutura aí, como tem em Alagoas, né? A gente vê Recife que tem 2 ambulatórios trans, né? Um estadual e um municipal, e que isso se reverbere também em outros estados, né? Em outros municípios, porque a gente sabe que a população de travestis transexuais ela é muito grande, né? Ela é muito grande, Cindy. E outra coisa, Eduarda, que eu tive conhecimento, até mesmo no ambulatório trans, que aqui em Maceió, Alagoas, já existe um ambulatório trans infantil. Que legal. Já existe um ambulatório trans. Não tive a oportunidade, marquei, mas a gestão não tive. Tivemos um contratempo, não deu para me encaixar neste trabalho, Uhum. né? O ambulatório trans infantil, que aqui em Maceió, Alagoas, já existe, e eu não tinha conhecimento, eu mesmo não tinha conhecimento do ambulatório trans infantil, Que né? bom, Cindy. Ela, com autorização dos pais, com autorização dos pais, E entendeu? que bom, Cindy, porque esse programa, né, que a gente está fazendo aqui agora, né, através da Rede Trans em parceria com o Fundo Positivo, ele é um programa que ele é extramuros, ele vai chegar para outras populações, né? Ele não é um programa só voltado para a população de travestis transexuais. Então, às vezes, algum pai, alguma mãe, algum avô, alguma pessoa de maior tem um filho, uma filha, um filho trans e não sabe, né, aí em Alagoas, aí em Maceió, por onde começar, né? E aí é muito bom saber depois, sim, é bom você divulgar onde fica esse endereço, né? A gente vai, é importante também a gente deixar nítido aqui que a gente vai deixar nas nossas redes sociais, na rede social da Rede Trans, mais precisamente no Instagram, um carrossel onde existem os CTAs, onde existem os ambulatórios trans, por exemplo, de Maceió, né? A gente vai ter Bahia, que aliás, de Alagoas, a gente vai ter aqui Bahia hoje também, a gente vai ter Acre aqui provavelmente também. Então a gente vai ter um carrossel, Cindy, né, lá no Instagram, indicando os endereços com os contatos necessários, inclusive esse é ambulatório trans infantil, né? Esse ambulatório para crianças e adolescentes, para que pais, né, responsáveis que tenham interesse, né, de estar cuidando de uma forma mais consciente do seu filho ou do seu adolescente, da sua criança, né, vai poder estar acessando esse espaço, né, Cindy? Sim, sim. É isso, Cindy. Queria agradecer a sua participação, né? Saber se você tem mais alguma coisa aqui para complementar, né? Agradecer a disponibilidade que você teve de visitar esses espaços, né? Dizer que é muito importante ter pessoas como você aí em Alagoas para estar fazendo não só esse trabalho no campo da saúde, mas na segurança, na assistência, né? Para estar trazendo essas informações que são muito pertinentes e necessárias para a população em geral. Não, só quero agradecer, né, a Rede Trans, né, pelo trabalho, né, com parceria aqui com o Centro de Cidadania Vida e falar que vamos estar sempre fiscalizando, sempre de olho, sempre fiscalizando, né, nossos direitos, né, de cidadão trans. E é isso. Muito grata, muito gratificante o trabalho. Muito obrigada, Cindy. Beijão e tenha um bom descanso. Igualmente. Boa noite a todos. E é isso, gente. A gente teve aqui agora com Cindy para a gente estar entendendo um pouco mais como é que funciona, né, o ambulatório trans e o CTA sai lá em Alagoas, lá em Maceió, que é de suma importância, né? Então, para você que é de Alagoas, você que é uma pessoa trans, né, uma travesti, um homem trans, um trans masculino lá de Alagoas e não sabe como acessar esses espaços, né? Eu peço que as pessoas que estão assistindo esse programa agora compartilhem, né, para outras pessoas nas redes sociais, para que as pessoas entendam como funciona, né, esse ambulatório e também o CTA sai desses espaços. A gente vai deixar depois, né, o endereço, como eu digo, depois vocês acompanhem lá o Instagram da Rede Trans Brasil, que lá a gente vai deixar o endereço de cada localidade, né, de cada município onde tem o CTA sai e também onde tem ambulatório trans. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, deixa aí nos comentários aí embaixo, né, que a produção depois vai estar avaliando, vai estar vendo e a gente com certeza vai estar entrando em contato com você para estar trazendo
trazendo, né, nitidez maior sobre qualquer questionamento que seja feito aí nos comentários aí embaixo. Mais uma vez, reforçar que esse programa é um programa em parceria com o Fundo Positivo, né, e da Rede Trans, para a gente estar trazendo uma maior nitidez sobre essas questões de saúde da população de pessoas trans aqui do Brasil. E como eu tinha dito anteriormente, né, hoje, além de Alagoas, a gente também tem o estado da Bahia, onde a gente vai estar conversando também com o nosso articulador local, João, para estar sabendo como é o serviço ambulatorial para pessoas trans e travestis lá na Bahia e também como funciona o CTA, SAI, de lá também, de lá da Bahia, lá em Salvador. Então, para isso, antes da gente ter essa conversa aqui com o João, lá de Salvador, Bahia, eu vou chamar o nosso vídeo, né, que eu pedi para que João fosse lá fazer um acompanhamento em loco para trazer, para a gente entender um pouco melhor e a gente debater aqui no programa de hoje. Então, vamos assistir esse vídeo. Roda aí o vídeo para a gente entender um pouco melhor da realidade lá de Salvador, Bahia. Oi gente, tudo bem? Eu sou João Hugo, sou homem trans ativista e hoje a gente vai conhecer o ambulatório trans de Salvador. O nosso ambulatório que fica aqui no Garcia, um bairro de Salvador, e atende pessoas trans e travestis de todo o estado da Bahia. Aqui é a entrada, a fachada do ambulatório trans, é o centro de testagem e pesquisa. Olá, tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, a importância do seu trabalho e aonde estamos nesse momento. Bem, eu sou Ailton da Silva Santos, Ailton Santos, sou assistente social, especialista em gênero e sexualidade, mestre e doutor em saúde coletiva e sou o coordenador do Ambulatório Estadual de Saúde Integral de Pessoas Trans e Travestis da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu acho que a importância maior do trabalho é fornecer um espaço seguro, acolhedor, que trabalha com a saúde trans pautada na despatologização das identidades trans, entendendo que transgeneridade é apenas uma das múltiplas possibilidades de identificação humana e cuidado que é necessário em relação à saúde. O cuidado integral, com as especialidades que todas as pessoas precisam, porque todo ser humano pode adoecer a qualquer momento, mas também as especialidades da transição, a fonoaudiologia para trabalhar com a voz, a endocrinologia por conta dos hormônios que são necessários, a parte cirúrgica no hospital que nós encaminhamos para cuidar daquela parte que o hormônio não dá conta, cirurgias de construção de tórax, de construção de genitália, feminização ou masculinização de face, de voz também, o que a pessoa trans precisa, se ela precisar, se ela quiser. Nós estamos agora em um centro de referência, é um centro de referência estadual em saúde sexual. Aqui dentro tem 4 ambulatórios, é um centro estadual. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia tem vários centros de referências, UPAs, policlínicas, hospitais, maternidades, unidades de emergência, que cobrem os 417 municípios do Estado da Bahia. Esse é um centro de referência estadual. Aqui dentro tem minimamente 4 grandes ambulatórios e 3 ambulatórios menores. Nós temos o ambulatório de PrEP, que é o uso do comprimido do Clovada para prevenção de HIV. A gente tem um ambulatório de infectologia, ou no nome antigo, virologia, onde a gente lida com as doenças de longa duração, doenças crônicas, mais especificamente HIV, hepatite de longa durações, o HTLV e o HPV. E a gente tem um ambulatório de IST, para clamídia, sífilis, gonorreia, algumas hepatites de curta duração e outras ISTs agudas, que com um tratamento mais curto conseguem remissão. Mas também temos o ambulatório de pessoas trans e travestis. Esses são os 4 ambulatórios maiores. E aí tem um ambulatório de tuberculose, que é específico, como co-infecção de pessoas vivendo com HIV, e um ambulatório também de gestação de alto risco. Aí pensando mais as mulheres cis que estão vivendo com HIV e o cuidado necessário nessa gestação e parto. Esses são os nossos maiores ambulatórios aqui. E o meu papel é assegurar que as pessoas trans, travestis, binárias ou não binárias consigam ter atendimento integral. Não importa se ela é uma pessoa trans vivendo ou não com HIV, se ela é de transidentidade masculina, de transidentidade feminina ou não binária, mas que as suas demandas de saúde sejam cuidadas. Se é uma pessoa que tem vulva, que tem útero e que pode gestar, que a gente aqui também cuide disso, que a gente encaminhe, que faça esse cuidado de saúde reprodutiva. Se é uma pessoa trans, de identidade transmasculina feminina, uma travesti, um homem trans, uma pessoa não binária, uma pessoa transmasculina, não importa a diversidade de identidade, quer fazer a PrEP para se prevenir, não contrair HIV em alguma relação não pensada ou desprevenida, a gente também tem um ambulatório, a gente tem essa conexão de um ambulatório com o outro, e o próprio ambulatório trans oferta a PrEP. No ano passado, nós ficamos de junho a dezembro em um projeto chamado PrEP Trans,
que era PrEP para as pessoas trans dentro do ambulatório trans. Foram 14 capitais no Brasil todo, nosso ambulatório também participou. E quando chegou em dezembro do ano passado, foi lançado pelo DAT, que é o do Ministério da Saúde, um protocolo específico de como conduzir a PrEP com pessoas trans. E nós fizemos parte desse projeto. Então, se for necessário PrEP, a gente tem interface. Se é uma pessoa que está com qualquer IST, a gente faz o diagnóstico, a gente cuida, a gente trata, que a gente tem uma farmácia com os medicamentos. Se é uma pessoa que está vivendo com HIV ou HTLV ou alguma doença crônica, ela fica cadastrada aqui e a gente também faz todo o acompanhamento. Isso sem ter nenhum impacto na transição. A gente tem trabalhado muito em como é que a gente vai conduzir esse cuidado quando a pessoa está fazendo a harmonização a vida inteira. E quando ela tem alguma comorbidade, algum adoecimento, como é que a gente cuida, principalmente se usa algum medicamento, que envolva PEP, PrEP ou TARV, né, para as pessoas vivendo com HIV. Então a gente lida muito com isso. Também tem as questões de saúde mental, já que aqui é a saúde integral. Você tem TEA, TDAH, ansiedade ou qualquer sofrimento social por conta da transfobia estrutural, inclusive também institucional. Então a gente tem um trabalho muito grande para trabalhar os direitos das pessoas trans, travestis, binárias e não binárias no SUS e garantir que esse espaço seja um espaço de acolhimento, um espaço de respeito, mas do que tudo, um espaço seguro. Ailton, essa introdução é muito importante, né, para a gente entender todo o processo de construção desse espaço. Porque a gente sabe que pessoas trans circulam sempre nesse ambiente que também lida com questões de IST, HIV e outras infecções, né, que não são sexualmente transmissíveis, que a gente acha que são, né, mas as pessoas podem se infectar de qualquer forma, seja uma seringa contaminada, uma tatuagem, o uso de droga e etc. Mas eu queria entender especialmente como surge o ambulatório trans. Como foi o processo de fundação, como foi esse processo de reunir esses profissionais, quais são as especialidades que são atendidas no ambulatório trans, enfim, conta um pouquinho pra gente esse processo. Veja só, minha vivência com pessoas trans remota há mais de 20, quase 30 anos, né? Eu hoje estou com 59 e eu sou um profissional de saúde do SUS desde os meus 19 anos, tem muito tempo, né? Eu sou um assistente social. E durante o mestrado e o doutorado, as minhas pesquisas, nas especializações, foi sempre discutindo questões de saúde da população trans, travesti, e vendo as demandas, né, dessas pessoas. E no doutorado eu discuti sobre isso, né, sobre cuidados com a saúde integral e transição das pessoas trans. E aí, o estado da Bahia, até aquele momento, eu já tenho 11 anos que terminei o doutorado, né, terminei em 2014, nós não tínhamos um ambulatório na Bahia. Eu fiz o doutorado na UERJ, no Instituto de Medicina Social, no Rio de Janeiro. Lá já tinha um ambulatório, eu acompanhei a experiência e disse como é que seria um ambulatório em Salvador. Uma das coisas que a gente acompanhava muito nas entrevistas com as pessoas trans é que elas queriam um ambulatório, que elas tinham noção do que ela queria, de como deveria ser um serviço acolhedor. E aí eu percebi que não dá para fazer um ambulatório trans sem pessoas trans. Em todo o processo transversal, da construção do projeto, da apresentação. Eu, quando voltei do Rio de Janeiro para a Secretaria de Saúde do Estado, a gente começou a pensar em um local que fosse viável para poder estabelecer um ambulatório, um local que tivesse profissionais que já tivesse contato com pessoas trans. Não se eles entendiam muito de transgeneridade, mas minimamente o contato cotidiano. E aí a Secretaria de Saúde, a assessoria, né, do gabinete, apontou o CEDAP, esse centro que estamos hoje aqui conversando, como aquele que mais atendia pessoas trans. Claro, é um centro, como eu disse, de saúde sexual, né? Então atendia mais pessoas trans com IST, com HIV, com qualquer alguma coisa ligada à saúde sexual. Mas pelo menos elas estavam vindo aqui, principalmente as mulheres trans e as travestis. Então ele foi apontado como esse lugar. A ideia que eu tive não veio uma coisa minha, uma coisa de pensar junto com a população trans, é que a gente começasse com reuniões, com oficinas, e que trouxesse pessoas trans, que trouxesse um homem trans, uma mulher trans, uma travesti, uma identidade trans feminina, um homem trans, para que eles mesmos falassem por si. A gente identificou um homem trans, um comunicador, um ativista social e uma moça trans que também estava. Né? Eu sei, né? Claro, gente. É o João Hugo. E também uma moça trans que era psicóloga, agora está fazendo doutorado em Cariana e Sena, que foram os focalizadores do início do ambulatório, né? E não só do início, do que durante muito tempo. Nós fizemos um conjunto de oficinas, de reuniões com os funcionários todos que estavam no CEDAP. Vale destacar que isso foi em finalzinho de 2015 e ainda um pouco de 2016. Né? Então lembrar que eles dois são precursores de um ambulatório que vai fazer 10 anos em janeiro de 2026 e a gente seguiu fazendo essas oficinas para poder descobrir quem queria estar no ambulatório trans. Então teve essa oficina para descobrir quem são as pessoas trans e quem apresentou foram pessoas trans. Não foi um conceito construído por mim, que sou uma pessoa cis, aliado, dedicado, muito sensível, mas eu não sou trans. O meu aprendizado por convivência é muito bom, as pessoas já são bem interessantes, mas a transgeneridade não passa na minha carne. Então, trazer as pessoas trans, travestis, os homens trans, as mulheres trans, travestis para falar por si, foi a nossa decisão, o nosso modelo de implantação.
Depois veio as oficinas profissionalizantes, com enfermagem, serviço social, farmácia, a parte das especialidades médicas, a psicologia, e nós procuramos trazer sempre uma pessoa trans que tinha uma formação. Uma enfermeira trans, uma assistente social trans, uma farmacêutica trans, alguém da enfermagem trans, alguém da fisioterapia trans, da nutrição trans, para que essas oficinas nós pudéssemos reunir essas racionalidades de pessoas cis que estavam motivadas, dedicadas a cuidar de pessoas trans dentro do SUS, mas de pessoas trans que sabiam que era viver a transgeneridade, seus problemas, suas dificuldades e como elas queriam ser cuidadas dentro do SUS, o que elas achavam que era importante em relação a nome social, a pronome, as figuras de banheiros de espaço, a questão da nominação das partes dos corpos, como dizer, né? Desde lá já incomodava a ideia da camisinha feminina, do preservativo masculino, e a gente já ficava discutindo desde lá um preservativo para pênis, um preservativo para vagina, e eu entendo esse medo de dizer pênis e vagina, são um nome técnico, e pelo menos só somos limitados, não definem pessoas. Há um ano atrás a gente vê agora, depois de tanto tempo, o Ministério da Saúde mandando as caixas de preservativos externo para pênis e interno para vagina, e isso é muito importante. Desde 2017, 18, 19, 20, porque é bem recente esses novos preservativos, a gente achava difícil. Como é que a gente poderia falar para um travesti, se proteja, use seu preservativo, porque é importante para você, e eu entrego para ela uma caixa de preservativo masculino. Ela é uma pessoa trans feminina, tem uma identidade feminina. Como é que eu vou falar para uma rapaz trans, uma pessoa trans masculina, uma pessoa não binária, agênera? Se proteja, porque é uma pessoa que tem vulva e eu boto preservativo feminino, se essa não foi identidade dela. Então essas barreiras para prevenção também estavam aí. Isso tudo a gente foi aprendendo com pessoas trans. Hoje eu tenho uma coordenação, que eu tenho 3 mulheres trans e uma rapaz trans. É pouco, muito pouco, mas já faz um diferencial muito grande no entendimento da transgeneridade, da necessidade da construção do processo. Agora nós lutamos para ter um ambulatório com gente na assistência, enfermeira, assistência social, psicólogo, médico, fono, filho, que também seja trans. Isso não se trata de excluir pessoas cis, empáticas e aliadas. E a inclusão, ela não se dá pela exclusão de alguém para alguém entrar. É só pela diminuição de um espaço que só um tipo de pessoa está tendo, enquanto outras pessoas estão fora, entende? Incluir implica em ampliar, ofertar mais. Eu tenho certeza que o nosso cuidado está sendo bom e a gente tem muitas críticas necessárias, mas a gente já está acertando muito porque a gente tem gente trans com a gente. Nós erraríamos muito mais se fôssemos só unicamente cis. A cisgeneridade é apenas uma das múltiplas identidades e ela foi escolhida como padrão, e esse é o grande erro. O que a gente tem agora dentro do ambulatório como atendimento, né? O que as pessoas trans que chegarem aqui, elas têm de atendimento? E, para além disso, você trouxe que são 10 anos de ambulatório, né? Nem eu lembrava disso, assim, porque ainda é muito novo, né? A gente tem aí 3 ambulatórios na cidade, mas o que mais, como a gente pode dizer no popular, o que mais bomba é esse aqui. Isso deve se dar também às especificidades que tem, ao atendimento, ao cuidado, ao fato de ter outras pessoas trans trabalhando nesse ambulatório. Então, eu quero saber 2 coisas, na verdade. Qual o quantitativo, assim, desses 10 anos de pessoas trans que já passaram por aqui e que estão no ambulatório, e quem são essas especialidades médicas que atendem aqui? Olha só, nosso ambulatório tem esse, eu vou falar sobre isso dos diferenciais. Nós temos entre 10 a 12 especialidades, né? Quando a pessoa chega, primeiro, como é que se chega nesse ambulatório? A gente tem perfil no Instagram, a gente tem um perfil no Facebook, a gente está no TikTok, a gente tem e-mail e a gente tem os WhatsApps também institucional e o telefone fixo, ou seja, ainda estamos na intranet da Secretaria de Saúde, que é a internet interna que reúne todas as unidades estatais e municipais que podem acessar, né? A gente é um ambulatório encontrável. Tá? Nós temos pacientes de dentro de Salvador, região metropolitana, e do interior todo, de mais de 80 municípios. E é muito pouco, né? 80 parece muito, tem 3, 4 pessoas de cada município, mas a gente tem 417. A nossa cobertura ainda está baixa, né? Nós temos quase 2.000 pacientes, né? Porque a gente está caminhando para isso, mas com o nosso levantamento, estamos fazendo um levantamento estatístico de um perfil sociodemográfico de cada paciente nosso aqui. A gente ainda usa paciente, né? Usuário trans, usuária, que a gente está fazendo esse levantamento agora, para ter essa noção. 10 anos a gente quer devolver um pouco, né, de um seminário de avaliação essa parte. Nós temos no dia de acolhimento sempre a quarta-feira para quem mora aqui em Salvador, região metropolitana, e para quem mora no interior é no dia da primeira consulta. No interconsulta a gente faz o acolhimento. O acolhimento é esse momento que eu faço, que as pessoas, os funcionários que também são trans no ambulatório faz, onde as pessoas chegam, encontram a coordenação do ambulatório e sabem que pode ligar, pode bater na porta, pode chegar, e que não é algo distante, que tem gente trans lá dentro, e que tem gente cis aliado, e que não há hierarquia, não há um dedo que impede de você chegar, não há um vigilante que impede, não. Você pode bater, você vai entrar, você vai falar da sua demanda e a gente vai te ouvir, porque isso faz parte do modelo humanizado de cuidado.
No dia do acolhimento, as pessoas sabem quais são os seus direitos e deveres. Nós entendemos que muitas pessoas trans nunca estiveram no SUS e quando tiveram, a experiência foi péssima. Então elas precisam saber também como é que funciona esse lugar que sempre excluíram elas, ou então que maltratou quando ela tentou acessar. Então a gente tem agora o folder, toda pessoa ganha um folder com seus direitos e deveres, canais de comunicação, ganha também um painelzinho, né, do tamanho ofício, dizendo o itinerário que ela vai caminhar, quais são as primeiras consultas, ou como é que funcionam essas consultas, por que elas são importantes, que exame é feito e por que eu preciso fazer essa consulta para fazer outras especialidades. Então, se chega uma pessoa com vulva, um homem trans, uma pessoa não binária, a gênero, transmasculino, vai passar pela enfermagem, pelo serviço social, pela nutrição, pela médica clínica e cardio, vai passar pela ginecologia. Muitas pessoas com vulva, principalmente os meninos trans e pessoas transmasculinas, têm uma dificuldade muito grande, porque eles têm identidade masculina, já tem a disforia, já tem a questão do corpo, de lidar com esse corpo que não tem representado como ele se enxerga. A experiência com a ginecologia é uma experiência muito pautada no feminino, a maioria desses profissionais de ginecologia não tem essa experiência de lidar com a diversidade sexual nem de gênero, e a experiência é muito difícil. Então, quando eles chegam aqui, que sabem que tem a nossa ginecologia doutora Patrícia Maria, ginecologista e psicanalista, né? Ou seja, tem uma mente muito bacana, eles vão falando um para o outro que é possível, então essa resistência acaba. Então, no itinerário deles também tem a ginecologia. Se é uma moça trans, uma travesti, uma pessoa não binária com falo, vai passar serviço social, enfermagem, nutrição, clínica e cardio. A gente agora tem o URO, o Dr. Maurício Pio, uma referência massa, o URO Onco, está com a gente há uns 7, 8 meses, a gente conseguiu essa transferência. E ele está muito bacana, muito alinhado, com um letramento bom, lidando com os pronomes de gênero. Então a gente oferece esse itinerário. Além dessas especialidades, claro, tem endocrinologia, a psicologia, a psiquiatria e a pedagogia, pediatria. Nós temos crianças no ambulatório. A gente tem uns pimpolhos de 7, 8, 9, 10, 11 anos, são poucos, 8 a 9. E a gente tem muitos adolescentes de 13 a 17. Então a gente precisava de um pediatra, a gente tem pediatra, a gente tem uma psicóloga que é de adolescente especificamente, a gente tem uma psiquiatra que é de infanto-juvenil e outra psiquiatra que são jovens e adultos, porque a gente precisa ter um núcleo de saúde mental muito forte por conta da dificuldade de viver como trans no Brasil, principalmente sendo criança, adolescente ou jovem. Eu não sei se vocês têm noção da incidência de ideação suicida e de suicídio produtivo, que é morrer mesmo, entre jovens LGBT e principalmente entre meninos trans. Meninas, mas muito mais meninos trans. Não dá para ter um ambulatório trans sem ter um bom suporte de saúde mental, sem fazer associação entre transgeneridade e transtorno de gênero. Ainda bem que isso já caiu, já mudou o código, já mudou o espaço, mas entender que viver como trans num país extremamente transfóbico e violento com pessoas trans, que veta direitos, possibilidades de vida e de bem viver, obviamente teremos uma pessoa que vai ter demandas, então nós produzimos, né? Nós estamos num momento já de encaminhamento para cirurgias, então nós fazemos os encaminhamentos. A cirurgia na Bahia começa desde 2023, inicialmente com financiamento especificamente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E há uns 2 meses, 3, habilitação pelo Ministério da Saúde, com dotação orçamentária do Ministério da Saúde para o nosso centro cirúrgico no Hospital das Clínicas, que é o Hospital da Universidade Federal da Bahia. Esse ambulatório também, ele foi habilitado no ano passado, em abril do ano passado. Desde abril a gente começou a reorganizar o serviço, prestar conta do que se faz para poder ter dotação orçamentária. E esse ano, tem um mês e pouco, há 2 meses nós começamos a fazer a dispensa dos hormônios, estamos esperando chegar agora, mais ou menos 800 ampolas de Undecelato. E a gente já está dispensando o acetato, cepoterona, espirolactona e a primogina, os hormônios feminilizantes, os bloqueadores. Ou seja, a gente está tentando cuidar do que é necessário. Que mais eu posso dizer? Um ponto importante que eu acho que é válido. Por que essas pessoas ficaram aqui de 2016 até 2024 sem os hormônios? Os hormônios são indispensáveis na vida da pessoa trans. Ela não consegue mudar a base corporal sem a hormonização, sem as cirurgias. Mas também ser tratado com afeto, com respeito, com dignidade, poder participar, opinar, dizer o que está acontecendo, ter um canal para dizer se foi maltratado ou não, perceber que o profissional de saúde é chamado a atenção, que na outra consulta está chamando com cuidado, com respeito, ser protagonista, exercer o controle social no SUS e poder narrar a sua história, o que está acontecendo, isso ser credível, ter respeito, legitimação e o processo todo mudar é indispensável. Porque, a bem da verdade, o nosso ambulatório é o que tem mais pessoas trans entre o federal, o municipal, um que é de universidade, de uma faculdade também, o nosso é o que tem mais gente trans. E que mesmo sem hormônio, sem dispensa de hormônio, teve que pagar, gastar seu dinheirinho, dar seu suor, ainda assim ficaram. Então a gente tem que apostar sim em conceder todos os direitos, todos os medicamentos, saúde física integral, saúde mental,
toda a parte de hormonização, todas essas cirurgias, né? Mas não esquecer de ter estudos, né, para aprofundar o aprendizado e de ter respeito, ter um lado humano que compreenda a transgeneridade como algo do humano mesmo, da identificação do sujeito e não como doença. Então, gente, a gente acabou de acompanhar aí, né, o vídeo que João Hugo fez lá no SEDAP, lá na Bahia, né, para estar mostrando pra gente aqui a realidade, tanto do ambulatório trans, mas também como do CTA, do SAI. Lá talvez tenha até outra nomenclatura, enfim, porque isso vai mudar de acordo com a região. Então, gente, eu vou convidar ele, né, para estar falando com a gente aqui, nesse momento aqui ao vivo, né, de forma virtual, para a gente estar fazendo uma análise mais aprofundada do que ele pôde avaliar em loco e também para a gente estar debatendo sobre algumas questões que eu pude identificar nessa visita dele. Você tá aí, João Hugo? Oi, Duda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, João Hugo. Então, me fala um pouco da sua experiência. Primeiro eu queria saber, João Hugo, com relação à acessibilidade, né, para as pessoas. E quando eu falo da acessibilidade, eu não falo da acessibilidade não só para pessoas PCDs, mas eu falo da acessibilidade de forma geral, né, da questão, assim, de transporte para a população chegar nesse espaço, né, dessas questões. Olha, o ambulatório trans e o SEDAP, né? Porque o ambulatório trans fica dentro do SEDAP, que é um centro de testagem, enfim, de pesquisa, etc. Isso aqui é no centro da cidade, então, assim, as pessoas trans conseguem acessar facilmente esse local, porque é um local no centro, então tem transporte para todos os lugares da cidade. Aqui em Salvador, a gente tem metrô, ônibus, BRT, então, assim, a gente não tem uma questão com deslocamento. E, ainda assim, as pessoas também que moram no interior têm TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio, então elas conseguem acessar tranquilamente tanto o ambulatório, que fica dentro do SEDAP, quanto o SEDAP. Eu acho que questão de acessibilidade não é o problema. O próprio coordenador mesmo, quando a pessoa não consegue, ele dá um jeito, ele manda o transporte. Então, assim, a falta de acesso ao espaço por mobilidade urbana não existe. Que massa, assim, é tão bom, João Hugo, ouvir quando você traz essas questões, assim, para você. Também é meio suspeito falar, entre aspas, porque você fez parte, né, do processo de implementação, né, do ambulatório trans aí em Salvador. Isso é muito legal porque você consegue trazer uma visão muito mais qualificada também porque você faz parte de dentro, né, dessa questão. Eu achei bem legal, né, quando eu vi o vídeo, né, anteriormente, achei bem legal que justamente, né, o ambulatório trans funciona dentro do SEDAP e quando existe, né, alguma pessoa trans, né, que venha, que dê um resultado reagente para o HIV ou algum tipo de IST, ou qualquer questão que essa pessoa trans vai buscar o atendimento dentro do SEDAP, automaticamente já tem uma ligação em rede com o ambulatório trans, pelo que eu pude entender, né, através da entrevista que você teve com Ailton, se não me engano, que é o nome do coordenador, é isso? E isso é muito interessante quando a gente pensa, né, que as pessoas trans elas têm um atendimento humanizado dentro do ambulatório trans. Mas quando elas chegam nesse espaço, que é o espaço geralzão para todas as pessoas, sejam elas LGBTs ou não, porque o SEDAP é o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa. Logo, todas as pessoas passam por esse espaço. E aí existem os filtros, né? Que são os filtros das pessoas trans. Tem dentro desse complexo que é o SEDAP, tem um ambulatório de cuidado com a tuberculose, tem um centro de testagem para IST, HIV, etc. Então, assim, as pessoas trans elas têm outras peculiaridades, questões que não são só a transição em si. Então, quando elas chegam nesse espaço, às vezes as pessoas mesmo direcionam, elas chegam nesse espaço que não é para cuidar, enfim, da sua transição, das suas questões de gênero, as pessoas direcionam elas para esse local. Então, a gente tem aí o Dr. Ailton Santos, né, que é o coordenador do ambulatório, e ele é muito parceiro nisso. Ele tem um olhar para as pessoas trans, ele só atua com pessoas trans atualmente, né, ele é assistente social de formação. Quando ele começou a ideia de implementar esse ambulatório, era para que justamente as pessoas trans pudessem ter humanidade, humanização e o respeito no acesso a esse espaço. Então, todas as pessoas trans que passam pelo SEDAP, pelo grande complexo que é o SEDAP, mesmo que elas não estejam ali vinculadas ao ambulatório trans, elas são direcionadas. As pessoas perguntam se elas querem conhecer, se elas já conhecem, se elas já fazem acompanhamento. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal.
Eu acho que isso também é bem legal. A gente tem uma grande dificuldade, João, quando a gente fala da questão de dados de pessoa, da população de travestis transexuais, né? E aí, como o SEDAP, como esse espaço aí consegue, de certa forma, quantificar e qualificar, né? Eu acho que isso é bem legal, porque vocês conseguem, acho que, tabular, né? De quantas pessoas trans estão passando por esse espaço, né? De quantas pessoas trans estão sendo cuidadas. E isso daí também é bom para se transformar em alguma política pública, até quando a gente fala da questão de saúde ou em outros aspectos, né? Porque a gente tem essa grande dificuldade com relação a números, né? A um censo da população de travestis e transexuais brasileira. Com certeza. Acho que com isso, inclusive, faz com que as pessoas trans, elas. É porque hoje o ambulatório trans ele distribui os hormônios, então precisou Sim, quantificar para poder distribuir esses hormônios. Então, muito provavelmente existe essa grande lista de pessoas trans, até porque o ambulatório trans do SEDAP ele encaminha as pessoas trans, desculpa, ele encaminha as pessoas trans para as cirurgias no UPS, que é o ambulatório de nível federal, né? Que são uhum. os ambulatórios obrigatórios dentro das universidades para a população trans. Então, existe uma quantidade de pessoas trans, eu acho que eu não entrei nesse detalhe com o doutor Ailton, mas existe uma contagem, existe uma fila, por exemplo, para distribuição, para as cirurgias. Então, a partir disso, também existe uma contagem de quantas pessoas usam aquele espaço para que a gente tenha a quantidade exata de hormônios, por exemplo, para serem distribuídos. Você falando na questão de hormônios, João, eu queria saber também como é com relação à distribuição do medicamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Se tem a questão de sigilo, né? Se é de uma forma tranquila, o que é que você pode identificar com relação a essa questão? Olha, tudo é muito cuidadoso, né? Aqui na Bahia a gente teve agora no município de Feira de Santana uma Sim, divulgação de uma lista de sim, pessoas sim, que verdade. vivem com HIV/AIDS, né? Na cidade de Feira. É, nunca aconteceu no ambulatório ou dentro do complexo do SEDAP, por exemplo, um vazamento de dados como esse, porque a gente sabe que isso é uma informação que só pertence à pessoa que está no cuidado do HIV/AIDS e o profissional que atua com aquela população. Então, assim, eu Sim. acho que tem o lugar do respeito existe, de fato, né? O cuidado, a humanização, o pensar nas políticas públicas para que aquelas pessoas tenham acesso e que de fato que tem que existir, né, do direito dela, enquanto pessoa que está ali dentro daquela Constituição que precisa ser respeitada e ter dignidade, etc. Então, assim, o cuidado, o sigilo funciona, assim, óbvio que a gente sabe que como o complexo do SEDAP ele abarca essas questões, as pessoas ficam meio assim, né? Quando Uhum. qualquer uma pessoa entra ali naquele espaço para se cuidar. Então, assim, é um lugar de testagem, a pessoa não tem nada, ela só está indo se testar. Assim como uma pessoa que está indo para o ambulatório, ela tem que estar sempre visada porque está frequentando aquele espaço. Enfim, são várias questões, mas no que tange a segurança dos dados dessas pessoas, não é uma coisa que é violada. Pelo menos na experiência que eu tenho com esse ambulatório e frequentando esse espaço, né, e ali há mais de 10 anos, talvez, isso nunca foi uma coisa que aconteceu. É legal, João, você trazer essa questão, porque assim, a gente vê que às vezes em alguns outros estados, eu falo até que aqui em Aracaju a gente teve essa certa complexidade de quando o ambulatório trans era para funcionar no SEMAR, que mais ou menos se assemelha ao que você fala do SEDAP, sabe? Então as pessoas tinham uma grande questão disso se transformar em estigmatizar ainda mais, né? De ser um estigma maior de pessoas trans, dizer assim, olha, tá vendo, olha, toda pessoa trans, travesti, transexual tem HIV, olha lá como tá lá dentro do SEMAR, que é como se fosse o SEDAP aí, mas você traz, né, e através dessa entrevista, e eu peço, né, para que vocês compartilhem, vocês que estão assistindo essa entrevista agora nesse momento, que vocês compartilhem com pessoas próximas, né, com gestões, com outras pessoas, para ver como dá para ter essa funcionalidade, assim como o João Hugo está trazendo aqui, porque acaba até ajudando muito mais, porque se é uma pessoa trans tem algum tipo de algum outro problema dentro desse centro com essas especialidades, fica muito mais fácil de serem tratadas, até porque o ambulatório trans já funciona dentro também desse espaço, né? Dentro desse complexo, como você está trazendo aí. E isso pode se transformar modelo para outros estados também aqui brasileiros, sabe, João Hugo? Que às vezes existe também esse preconceito com relação a quando se diz que um ambulatório trans vai funcionar dentro de um espaço como esse, o do SEDAP, como você está trazendo aqui pra gente.
Duda, não é isento, né? A gente, de fato, gostaria que esse ambulatório saísse dali, como todo o Brasil, né? Gostaria justamente por conta desse estigma. Mas enquanto isso não acontece, a gente consegue conviver tranquilamente com as outras especificidades desse espaço. Ideal é que o ambulatório trans tivesse o seu próprio prédio, sim, para que a Sim. gente pudesse dar continuidade, inclusive, para outras especialidades médicas, pequenas cirurgias, etc., que o complexo do SEDAP não dá conta de ter. Mas isso é um desejo que é para frente, mas isso não impede de que, né, as pessoas tenham humanidade e humanização no cuidado ali dessa saúde enquanto população trans. E assim, mais uma vez também, João Hugo, que a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, parabenizar, né, o Ailton, assim, pela sensibilidade, pela questão como ele toca, né, a forma que ele fala, muito respeitosa e cuidadosa quando ele vem falar das pessoas travestis e transexuais, como ele tenta, de certa forma, interseccionar todas essas questões, ele fala também da retificação de nome de gênero, da questão do cuidado, da hormonioterapia, né, das pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras ISTs, então achei muito interessante que ele tenha um cuidado, né, de uma forma muito respeitosa e profissional, né, mas para além disso que a gente fale também que isso é direito nosso, né, na verdade, para que as pessoas não pensem assim, ah, não, ele trata assim, não, é entender também que ele tem essa questão da sensibilidade da humanidade, e desse processo de humanização de pessoas trans e travestis, porque entende um pouco da nossa complexidade, mas que as pessoas trans também se sintam munidas desse direito, que é o acesso livre, legal e integral à saúde da nossa população. Não, Ailton, ele é incrível em relação a isso, assim, a gente, enquanto população trans, a gente não tem o que falar da gestão dele enquanto assistente social, pesquisador, professor e doutor, principalmente nesse lugar de coordenador desse espaço. Ele é realmente, ele é multidisciplinar no cuidado. Isso, e até para deixar nítido aqui para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Na maioria dos lugares a gente pediu que tivesse um representante do CTA, do SAI, do Ambulatório Trans Mais. Especificamente no estado da Bahia, a gente tem uma pessoa que, de certa forma, permeia por esses dois espaços, né? Transita por esses dois espaços de uma forma muito legal e que por isso que ele teve propriedade, né, e prioridade também para estar falando, porque ele realmente entende um pouco da realidade, um pouco, eu falo um pouco na questão, assim, porque só sente mesmo quem sente na pele, mas por ele não ser uma pessoa trans, ele entende muito bem, né, da complexidade que a nossa população passa nesses espaços de saúde. É isso, João Hugo, agradecer a sua presença, né, parabenizar pelo vídeo, ficou bem nítido, né, sobre as questões que a gente queria estar abordando aqui. Dizer também que a gente vai deixar disponível depois, né, lá no nosso Instagram, na nossa rede social, né, um carrossel disponibilizando lá na Bahia, onde tem CTA, onde tem ambulatório trans, com os números, onde quem buscar, também alguma entidade, né, ou alguma pessoa que faça esse trabalho de militância lá na Bahia, porque se alguém precisar de algum atendimento, já sabe onde vai poder buscar. É isso, obrigada, João Hugo. E Eu pode que fazer suas agradeço, gente. considerações. Eu agradeço mais uma vez, estou à disposição para novos diálogos. É isso, um beijo grande e espero que todos os lugares possam ter um ambulatório como a gente tem aqui em Salvador, né, na Bahia. Brigadão, brigadão, brigadão mesmo, João Hugo. Até mais. É. Então, gente, a gente pôde acompanhar como é a realidade lá na Bahia, né? Que legal a gente ter uma experiência tão benéfica como a gente tem na Bahia, né? De ter um espaço onde funcionam, né, simultaneamente tanto esses serviços, né, voltado ao ambulatório trans, mas também as pessoas vivendo com HIV, AIDS ou outras ISTs, né? E que isso funciona de uma forma assim muito legal, até porque tem uma pessoa na gestão que entende a complexidade e traz essa humanização desses corpos de pessoas trans para espaços como esse. Então é isso, assim, achei muito legal e que outros estados possam estar se inspirando, né, em experiências como essa, para que venha dar certo mesmo, para que a gente venha cuidar de fato da saúde integral de pessoas travestis e transexuais. E dizendo isso, né, a gente também vai analisar um pouco da realidade do Acre, né, que a gente falou com a nossa articuladora local, lá Antonella, que ela fez um vídeo bem legal para a gente estar debatendo aqui um pouco também sobre a realidade tanto do ambulatório trans lá do Acre, mas também do CTA, do SAI, lá do Acre também, para que a gente possa estar vendo de que forma a gente pode estar trazendo algumas novas estratégias ou de forma que a gente venha realmente avaliar como está sendo o serviço ofertado lá para a população de travestis transexuais. Agora vamos lá para o Acre? Me chamo Antonella Albuquerque, né?
sou representante aqui, agente local da Rede Trans Brasil, no projeto de Transpositividade. Estou fazendo uma visita aqui no Serviço de Assistência Especializada no SAI, com a nossa enfermeira Edna, que é responsável aqui pelo centro, para ver como é que anda, né, a parte de saúde da nossa população trans, né, que vive e convive com HIV e AIDS. E estamos aqui, né, Edna, como é que está o atendimento aí para a nossa população aqui em Centro? Bom dia também. Bom, deixa eu te dizer, a grande maioria das transexuais, elas vêm e às vezes não voltam. O nosso grande problema é esse, né? Mas assim, hoje já deu uma melhorada, porque a sensibilização, né, de que precisa ser realizado este tratamento, né? A pessoa pode viver tranquilo por muitos e muitos anos, tranquilo. Agora, se a pessoa não faz uso da medicação, aí a gente sabe, né? Aí pega as oportunistas, as infecções oportunistas e vai adoecer. A gente ainda tem essa luta do estigma, né, Edna? No século que nós estamos, né? Mas infelizmente ainda tem esse estigma. Tem muita gente com a cabeça ruim mesmo, só louco, que acha que o HIV pega no abraço, no aperto de mão. Não é isso, gente. Não pega assim. A gente sabe que não pega assim. Na hora de atender uma pessoa trans, ou uma mulher trans, travesti, tem que respeitar a sua identidade de gênero. Tem que respeitar. Se você vê uma pessoa toda vestida, por exemplo, de mulher, você chega com ela, você quer ser chamada como? Né? Então, se ela disser, eu quero ser chamada Maria, Antônia, Faustina, o que ela quiser, você tem que chamar. É um direito da pessoa. E outra coisa, no nosso prontuário, nós temos aqui assim, nome, tá? Aí tem o nome da pessoa e o nome social, que é o nome que a pessoa quer ser chamada. Quer ser respeitada. Eu agradeço imensamente, tá? Primeiramente, você ter me recebido aqui. Tá? Muito obrigado, de coração mesmo. E a gente está junto na luta, né? Sim, pelos com direitos certeza. das pessoas, de todas as pessoas. Mas o direito que tem mais estigma ainda é a população travesti transexuais, que é a população mais vulnerável ainda nessa sociedade, que não respeita nossos corpos, nossa existência. E a gente tem que resistir para existir. Muito obrigado, gente. E nós estamos aqui também à disposição, você sabe, pode contar conosco. Estaremos sempre aqui de braços abertos e na luta. Um abraço. Sou Antônia Albuquerque, sou aqui do estado do Acre, sou a representante da TRAG, da Movimento Trans aqui do estado, e sou agente local do projeto da Transpositividade. Estou aqui em visita aqui no ambulatório trans, sexualizador, aqui na Policlínica, com a nossa gestora aqui, a Luciana. Luciana, me diga uma coisa, como é que está o acolhimento, o atendimento para a população trans aqui no ambulatório? Então, Antonella, nós aqui da Policlínica Tucumã, nós fomos capacitados, preparados para acolher, né, todas as nossas especialidades, né, em especial a qual nós estamos falando agora, que é o nosso ambulatório ambulatório transexualizador. Nós temos aqui a nossa referência para o atendimento, né, dessa comunidade, que é o Dr. Radson, que ele faz atendimento, né, na questão da hormonioterapia, das indicações e das demandas a serem encaminhadas a usuários do SUS. Nós temos também o nosso psicólogo de referência, né, em caso de necessidade, encaminhado, então aqui mesmo já é regulado. Nós tivemos e temos, né, todo o acolhimento dado, todas as informações a serem dadas, nós temos que estar preparada para atender os nossos usuários. Fico muito feliz aqui, agradeço, tá, que você, pela disponibilidade, está participando aqui, né? Eu que agradeço. E a gente, junto na luta, a gente faz o melhor. Né? É verdade, eu acredito que com respeito, né, com compromisso, tem tudo para dar certo. Eu acho que se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. E eu que agradeço a visita com ela, como sempre, bem acolhedora. Obrigada, viu? Sou Antônia Albuquerque, sou aqui do estado do Acre, eu sou agente local do projeto de Transpositividade da Rede Trans Brasil.
Eu estou aqui na Secretaria Estadual de Saúde, na CESAC, com o chefe do Departamento de STIs, Josadac, que é parceiro aqui no movimento. Josadac, que age políticas públicas com a população trans, em relação a todas as populações do departamento, mas principalmente a população trans que é mais vulnerável, por causa que ainda a população ainda vive, 90% da população ainda vive na prostituição e tudo. As campanhas que a Acre pode fazer para ajudar a combater, prevenir, né? Quais as prevenções que pode fazer, pode fazer para essa população? A gente pode estar ofertando, né, a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV, e estar orientando também sobre a PrEP, em que situações que esses pacientes podem estar recorrendo à PrEP. Hoje a gente tem a PrEP em todas as UPAs, mais a maternidade e também no PS. E a PrEP, a gente tem ela principalmente dentro do nosso site estadual, em algumas URAPs, na URAP Rony Meirelles, na Hidalgo de Lima, na Cláudia Vitorino e também na Policlínica do Barral e Barral. A ideia é expandir cada vez mais. A gente tem algumas parcerias com algumas ONGs, e aqui eu gosto de destacar bastante também a Osquemar, da Nájila, onde ela faz esse trabalho entre pares, né? Onde realmente vão lá em loco, no território, e fazem todo esse trabalho junto a essa população também, assim como a sua própria OSP ou ONG também faz esse trabalho. A ideia é fortalecer cada vez mais isso ao longo desse ano. Agora o Ministério da Saúde mudou também o preservativo, porque tinha muita queixa em relação ao tipo de material do preservativo, e agora a gente está com um preservativo da marca Prudence, e também tem um preservativo que é texturizado, né? Então a gente espera que o público faça a adesão maior em relação ao uso dos preservativos. A gente também, dentro da secretaria, a gente tem um núcleo, que é o núcleo de populações prioritárias e vulneráveis, aonde eles também fazem todo o fluxo e organização de trabalho em relação, nesse caso, a essa população trans. Inclusive, ano atrasado, se não salvo engano, foi aberto um ambulatório trans na URAP Ari Rodrigues através desse núcleo, né? Naquela época era então o chefe, era o NACA, tá? Então a ideia é essa, realmente é fazer um trabalho junto à população, junto à comunidade, ouvindo todos os lados, para que a gente possa avançar no combate às infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, hepatites virais e sífilis. Eu agradeço profundamente você ter me recebido, né? Imagina. No departamento, né? Sabe que a gente está tá sempre na luta aí junto, né? Sim. A gente tá, esses estigmas, essas políticas públicas cheguem à população da vulnerável. Todas as populações, né? Mas isso é a população de mulheres transexuais que ainda vive à margem da sociedade. Sim, sim. E é importante aproveitar todos os espaços. A gente também, quando tem período de campanhas, como o Dezembro Vermelho, o Outubro Verde, que é o mês de combate à sífilis congênita, e também no Julho Amarelo, a gente aproveita essas oportunidades para estar expandindo ainda mais a oferta dos instrumentos de prevenção e estar conversando sobre mais essa temática. Esse ano também o Núcleo participou diretamente do Carnaval e também da Expo Acre, onde nós estávamos entregando preservativos, inclusive eu entreguei pessoalmente, inclusive vi algumas mulheres trans, e foi bem interessante o contato que a gente teve ali naquela feira de exposição. Tá? Então a ideia realmente é essa. Muito obrigado. Então, gente, a gente pode ver lá no Acre como está um pouco dessa realidade, né? E aí eu queria pontuar algumas coisas que eu achei bem interessante, né? Primeiro a gente falar com relação ao tratamento, né, que trouxe laço com relação ao CTA, ao SAI lá do Acre, né, eu acho que vocês deram para identificar quando a profissional ela fala assim, elas não aderem ao tratamento, né, não conseguem. A gente também tem que fazer uma análise de como é que está sendo esse serviço lá, né? Será que essas meninas elas estão sendo acolhidas de fato como deveria ser, né? Será que não tem alguma questão do estigma, né, do preconceito, né? Isso em outro momento Antonella vai poder trazer para a gente de uma forma mais nítida, né, sobre essas questões, porque às vezes as pessoas não aderem ao tratamento, não estão nesses espaços por conta realmente do preconceito, né, desse sistema de exclusão que acontece em todos os lugares. Com relação ao ambulatório trans, pelo que se dá para entender, é algo meio que recente, então eles ainda estão em formatação, em formulação, mas dá para ver que está sendo encaminhado, né, que está sendo
está sendo efetivado, né, de alguma forma. E isso é muito importante, porque realmente em todos os estados, todos os espaços, precisa ter um ambulatório específico para pessoas travestis e transexuais, né, para que possa cuidar da sua saúde de forma integral. E por último, né, a gente viu aí, falando com relação à Secretaria Estadual de Saúde, né, quando a Antonella vai perguntar sobre os serviços ofertados para a população de travestis e transexuais. E assim, é engraçado, né, quando a gente vai falar sobre serviços de saúde ofertados para a população de travestis e transexuais, logo fala de PrEP, de PEP, né, algumas coisas voltadas logo a questões, né, de STs e de HIV/AIDS, e a gente tem que entender que a população trans, ela dentro da saúde, ela não está só nesse escopo, né? Claro que a gente sabe que a gente é uma das populações que são mais vulnerabilizadas nesse sentido por conta da questão de educação sexual, da questão familiar que não fala isso, né, com seus filhos LGBTQIAPN+, mais especificamente com a população de travestis transexuais, mas que bom que a gente está vendo que existe também lá no Acre ações voltadas diretamente nesse sentido, nesse contexto, com relação à prevenção e cidadania das pessoas travestis e transexuais lá no Acre. Agradecer também, né, a Antonella, né, a nossa articuladora local lá do Acre, que pode estar trazendo esse apanhado de informações. E você que é aí do Acre, né, que quer saber mais um pouco sobre essas questões, pode deixar as suas dúvidas, as suas perguntas aí embaixo, né, aí nos comentários, né. Logo a gente vai ter lá no nosso canal, lá no nosso Instagram, um carrossel falando no Acre, onde tem CTA, onde tem SAI, onde tem os ambulatórios, né, onde tem também as ONGs, né, que isso é de muita importância. E se você quiser estar fazendo alguma contribuição, é só entrar em contato aí através das redes sociais da Rede Trans Brasil, né? O nosso Instagram é @RedeTransBrasil. E o nosso YouTube, você já está aí, é só você mandar para outras pessoas, inscrever também e deixar as suas dúvidas. E lembrando, né, nós logo teremos outro encontro marcado aqui no canal do YouTube com o nosso programa Transpositividade. Obrigada e até a próxima.